Então, eu vou pedir a todos que a gente eleve o nosso pensamento a Deus, pedindo que nós possamos ter um encontro agradável, um encontro onde a gente consiga aprender um pouco mais, mas que, em especial, os amigos espirituais, que são os responsáveis por esse trabalho, possam se fazer presentes no lar de cada um de nós, trazendo para nossos lares bons fluidos, fluidos renovadores, fluidos de saúde, fluidos de equilíbrio emocional para todos nós. Que Deus nos abençoe. Bem, gente, eu vou compartilhar a tela aqui, eu vou só fechar meu vídeo, porque eu acho que vai melhorar um pouquinho a transmissão. E aí nós vamos para a nossa aula, que é a de número 41. Ou seja, estamos iniciando se dividirmos em 4 partes os nossos estudos, nós estamos iniciando aí a segunda parte dos nossos estudos. E nesse tema de hoje, a gente vai tratar de mundos transitórios. Eu não vou começar hoje, vou fazer uma coisa diferente, eu não vou começar hoje pelo estudo do Livro dos Espíritos, porque eu encontrei um caminho no qual a gente consegue perceber da onde realmente surgiu essa discussão dentro da doutrina espírita, e eu achei tão curioso esse caminho que eu quis dividir com vocês. Então, eu vou iniciar pela Revista Espírita, para que a gente entenda como é que esse assunto chegou em discussão até Kardec, que é uma coisa que a gente nunca fez, mas é bem curioso a gente entender esse processo. Então, se a gente for lá na Revista Espírita, né, a Revista Espírita tem 12 anos, ela tinha uma tiragem mensal, então, o primeiro ano é 1858, e essa revista, a de 58, ela traz as 12 revistas, que é uma referente a cada mês. Então, lá de maio, nós vamos encontrar um título que chama Conversas Familiares de Além Túmulo, que foi duas conversas, na verdade, que um assinante da Revista Espírita mandou para Kardec, e nessas duas conversas eles tiveram um diálogo com o Mozart. O Mozart que vocês estão pensando é o próprio, é o Mozart lá da música, né, que a gente conhece ele pelas músicas, né? Então, a história começa aí, quando das duas conversas que o assinante mandou para Kardec ver se teria valor, né, para publicar, foram feitas uma série de perguntas. Eu não vou passar por todas as perguntas, porque eu vou me ater ao tema nosso, né, que é os mundos transitórios. Então, na pergunta 23, que foi feito a Mozart, já desencarnado, perguntaram se, havendo uma hierarquia de espíritos, se podia também se imaginar que havia uma hierarquia de residências. Essas residências, ele está perguntando se há uma hierarquia dos mundos habitados, né? Onde esses espíritos residem. Então, se já era do conhecimento que havia espíritos mais imperfeitos, toda aquela série que nós vimos, né, que são 10 categorias, se haveria também isso no mundo, que elas são os mundos. E sob que forma? E aí a resposta do Mozart foi: os espíritos habitam diferentes planetas conforme seu grau de perfeição. Ou seja, então os mundos têm essa classificação, a gente já viu isso, por exemplo, a Terra é um mundo de provas e expiações, mas existe um mundo primitivo que é ainda inferior. E aí eles perguntaram para o Mozart qual o mundo que o Mozart habitava. E aí o Mozart disse que habita Júpiter, que a gente já sabe que do nosso sistema solar, Júpiter é o planeta que tem, ou que comporta os espíritos mais evoluídos aqui do nosso sistema solar. Então ele diz: ali desfruto de uma grande calma, amo a todos os que me rodeiam e não temos ódio. Então vejam como é uma beleza quem mora lá em Júpiter. Aí na revista do ano seguinte, vejam que é o mesmo mês, mas o ano é 1859, é um ano depois. Kardec faz um outro publicação que ele chamou de Música Além Túmulo, porque ele vai falar aqui com Mozart e depois com Chopin. Então, na primeira entrevista com Mozart, ele faz um comentário de que o Mozart ditou para uma médium uma fragata de uma sonata. Eu não sou músico, não faço ideia o que é uma fragata de uma sonata. Eu vou entender que era uma música, né? Era um pedaço de uma música. Acho que para nós já é suficiente.
E aí tinha uma senhora que estava nesse encontro, onde tinha vários músicos, que ela executou esse fragmento desse sonato. E os outros músicos que estavam ali junto disseram, nossa, mas realmente é de Mozart, que é o estilo da composição, né? Quem entende de música consegue perceber se é do artista ou não. E na sequência ele executou uma sonata que Mozart compôs quando estava reencarnado. E as pessoas realmente disseram, não, realmente deve ser Mozart, porque é muito semelhante à composição que ele ditou pela mediunidade da composição do trabalho que ele fez quando estava encarnado. E aí, na sequência, essa senhora, que é uma senhorita, na verdade, lá da cidade de Dambas, ela executou um trecho de uma composição de Chopin. Por quê? Porque ela era uma especialista em Chopin. Então, ela executou. Né? E aí, isso acabou provocando perguntas, que foram respondidas de novo pelo Mozart. E uma das perguntas foi exatamente, ela teve a curiosidade de perguntar sobre o mestre dela, né? A pessoa, o artista que ela mais se interessa. Então, ela interrogou sobre o Chopin, se ali poderia, e o Mozart disse que seria possível conversar com ele, e que ele é mais triste e mais sombrio do que eu, o que faz a gente perceber, então, que talvez o Chopin não estivesse numa posição tão privilegiada, né, como o Mozart. E aí, então, eles fizeram a invocação do espírito do Chopin, e aí ele passou a responder uma série de perguntas que eu também só vou destacar algumas, tá? Não vou destacar todas. Nessas perguntas, então, a 12, podereis dizer-nos em que situação você está como espírito? Ele diz, eu ainda sou um espírito errante, né? Lembro que na aula passada, semana passada, a gente definiu que espírito errante é aquele que ainda tem que reencarnar. Aí eles perguntam sobre aquela resposta que o Mozart deu, né, dizendo que ele era mais sombrio e triste. E aí ele disse, né, realmente o Mozart diz a verdade, né, porque eu, quando tive encarnado na Terra, eu não cumpri os compromissos que eu deveria ter cumprido a contento. E isso entristece ele, né, o fato de que ele percebe que ele não aproveitou a encarnação como deveria. E ele diz que, no momento, ele não se sente encorajado a retomar esse compromisso que ele tinha, que ele não cumpriu, que ele vai ter que cumprir numa nova existência. E aí faz uma pergunta como ele considera as obras musicais, né, que eu trouxe aqui com mais como curiosidade, disse, eu as prezo muito, mas entre nós fazemos músicas melhores, né, e executamos de uma melhor forma, porque nós dispomos de mais recursos. Daí eles têm a curiosidade de perguntar, mas quem que executa essas músicas no plano espiritual? E ele vai explicar que ele tem uma legião de espíritos que executam as obras que eles compõem, né? Que tocam 1000 vezes, que essas composições têm 1000 vezes mais arte do que qualquer uma das nossas composições que a gente conhece. Que eles, que são os executantes dessas músicas, são músicos completos, né? E que o instrumento deles é a própria garganta, né? São auxiliados por instrumentos semelhantes a um órgão, né? Que é parecido com o piano, né? De onde uma precisão e uma sonoridade que nós não compreenderíamos. E aí eles perguntam novamente, sois de fato um espírito errante? E ele diz, sim, não pertenço a nenhum planeta exclusivamente. Então aqui nós começamos nessa resposta, começamos a perceber que esse mundo de transição, ele é um mundo que o espírito habita no momento que ele não pertence àquele planeta. É transitório, né? Não é uma coisa definitiva. Aí eles perguntam, e os executantes das músicas, já que eles estão lá, são também errantes? Ele responde, como eu. Aí eles dirigem uma pergunta para Mozart explicar melhor, porque eles não entenderam esse conceito de espírito errante, que vive num mundo transitório. E aí o Mozart, então, explicando, diz, já vos dissemos que há mundos particularmente destinados a seres errantes, mundos em que eles habitam temporariamente, espécies de bivacs. Bivacs é um acampamento militar a céu aberto, quando o exército está se deslocando
ele acampa a céu aberto, ele acampa num bivac, né? Então, é semelhante também a um campo de repouso, para que esses espíritos fatigados, cansados, né, por um longo período na erraticidade, descansem já, e que ele esclarece que esse estado de descanso, ele não é um estado muito bom, ele é penoso porque o espírito está ali sabendo que ele precisa reencarnar e cumprir essas tarefas. Bom, daí na mesma revista, na de maio ainda de 1859, ele vai tratar então dos mundos intermediários ou transitórios. E é daqui que vai nascer, na minha visão, pelo que eu li, base para que ele possa então trazer para o Livro dos Espíritos uma discussão. Alguém vai dizer, mas o Livro dos Espíritos já estava escrito, né? 59 é 2 anos depois de 57. Só que a gente não sabe se essa comunicação que foi publicada na revista 59, ela data de 59, ela pode datar de 2 anos atrás, por exemplo, e a gente sabe que a primeira edição do Livro dos Espíritos não foi com 1019 perguntas, né? A primeira teve pouco menos de 600 perguntas, depois que Kardec foi melhorando, aumentando o número de perguntas no Livro dos Espíritos. Então, eu não sei se essa é a ordem correta, mas me induziu que primeiro houve essa comunicação, que vocês estão vendo ali no item 1, que ela é dada por Santo Agostinho, né? Que é exatamente aquele bispo de Hipona, né? Lá da Igreja Católica, por isso que a gente chama sempre de Santo Agostinho, porque ele é santo lá na Igreja Católica, né? O nome dele é Agostinho de Hipona, quando ele esteve encarnado 400 anos depois de Cristo. Então, é que ele faz um preâmbulo, porque ele diz assim, vimos que, ao que parece, existem mundos destinados a espíritos errantes. E a ideia essa ideia desses mundos transitórios não estava na mente de nenhuma das pessoas que estavam trabalhando com a codificação. E ninguém teria cogitado a existência desse mundo se o Mozart não tivesse falado nisso. Então, a curiosidade foi despertada pela comunicação do Mozart. E aí que Kardec, então, passou a estudar o assunto. Então, vejo que aqui a gente entende uma coisa diferente, né? A gente entende como é que Kardec trazia os temas para o Livro dos Espíritos. Ele trazia porque algumas comunicações suscitavam a curiosidade dele sobre o assunto. Então, ele passa a perguntar e quem vai responder é o Santo Agostinho, né? Então, Santo Agostinho vai dizer, vai ser perguntado, né? Existem mundos que servem de estações aos espíritos errantes ou como pontos de repouso, conforme lá nos disseram o Mozart e o Chopin? Aí o Santo Agostinho responde, existem. Ocupam posições intermediárias entre os outros mundos, ou seja, pode existir um mundo transitório que ele é transitório entre os mundos primitivos, ou um mundo transitório que é transitório entre os mundos de prova e expiação, ou que é transitório entre os mundos de regeneração, né? Então, eles ocupam essa posição intermediária, conforme a natureza dos espíritos que os procuram. Então, os espíritos, por exemplo, de um mundo de provas e expiações, procuram um mundo transitório que se preste a esse propósito para espíritos que ainda estejam naquele nível de evolução. A 2. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Podem. O espírito pode dizer, eu não quero mais ficar no mundo de transição. O que ele vai fazer a partir daí? Ele vai reencarnar, né? Ele vai ir para o mundo onde ele vai planejar a encarnação dele. Então, ele diz que esses mundos a gente deve imaginar como aquelas ilhas onde as aves, quando elas vão fazer aquelas migrações que as aves fazem, elas param numa ilha para descansar, mas elas sabem que ali é só para descansar, que elas têm que continuar a viagem. Esse é o mundo transitório. 3. Os espíritos progridem quando estacionam nesses mundos? Certamente eles progridem, porque eles se reúnem ali exatamente com o intuito de instruir-se. E aí, a partir dessa melhor instrução, eles podem obter permissão para ir para um lugar melhor do que o que eles estão naquele momento. Aí a pergunta 4. Esses mundos, por sua natureza especial, são perpetuamente reservados a espíritos errantes? Ou seja, o mundo transitório ele vai sempre servir para isso? A resposta é não. Por que não? Porque a gente sabe que tudo evolui. Então, ele diz, a situação de um mundo transitório, ela também é transitória. Ele não vai ser um mundo transitório para sempre. A pergunta que eu acho mais importante nós entender é a 5.
São habitados os mundos transitórios por seres encarnados? Não. O mundo transitório, ele só tem vida espiritual. Ele não tem vida material. Tem uma construção semelhante à dos outros planetas? Sim, mas a superfície é estéril, ou seja, não nasce nada, não tem vida. Por que essa esterilidade? Porque quem habita esse mundo é espírito, ele não precisa de que lá tenha, por exemplo, uma árvore, ou lá tenha um animal. Essa esterilidade é permanente? Não. Eles são estéreis, mas um dia eles deixarão de ser estéreis. É transitório também essa situação. Então, esses mundos são desprovidos de beleza natural. A natureza se traduz pela beleza da imensidade. Ou seja, não é porque não tem vida que eles não são belos. Há desses mundos no sistema nosso planetário, ou seja, no sistema solar, alguns planetas que a gente conhece, é um mundo de transição? Não. Ou seja, nós não temos no sistema solar nenhum mundo desse. Desde que se trata de um estado transitório, a Terra estará um dia nesse tipo, um dia a Terra vai se prestar a ser um mundo transitório? A resposta, a Terra já foi um mundo transitório. Quando? Durante a sua formação. Então, os planetas que se prestam a mundos transitórios são planetas que ainda estão naquela fase em que ainda não há vida sobre o planeta. Por exemplo, a Terra, que tem aproximadamente 5 bilhões de anos, ela só tem vida, não vida humana, vida, qualquer tipo de vida. A primeira vida é a marinha. Ela só tem há 1 bilhão e 200 milhões de anos, ela tem vida. Então, ela viveu aproximadamente um pouco mais, talvez, de quase 4 milhões aí de anos, né? Ou até um pouco mais, em que ela não tinha vida, mas não tinha vida material, porque ela poderia ter vida, e ela teve em algum momento, pela resposta que Santo Agostinho dá, em algum momento ela teve vida espiritual. Espíritos viveram aqui. Agora nós podemos ir para o Livro dos Espíritos, que eu acho que agora é mais fácil nós entender o Livro dos Espíritos, porque a gente entendeu de onde é que saiu esses ensinamentos. Então, vocês vão ver que alguma coisa é muito repetitiva em relação às mensagens. Por isso que eu acho que saiu de lá. Então, 234. Há mundos que servem de estação e de ponto de repouso? Sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundo que lhes serve de habitação temporária, espécie de bivaques, de campos, onde descansam de um demasiado tempo na erraticidade. Esse estado é penoso. Então, está aí a resposta. Esses planetas que ainda não têm vida, eles servem exatamente para um descanso de determinados espíritos, porque ficaram muito tempo sem reencarnar. Então, eles vão para ali para que eles possam se refazer das suas dificuldades. 234A. Aí a pergunta é, os espíritos que habitam esses mundos podem deixar livremente? Nós já vimos lá atrás. Pode deixar para irem para onde eles devem ir reencarnar. Né? E aí a comparação de novo com o bando de aves. 235. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem, vocês vão ver que é a mesma resposta que já foi dada lá. Progride. Os que vão a tais mundos levam por objetivo de instruírem. E a partir do momento que eles se instruem mais, sabem mais, eles podem facilmente obter permissão para ir para lugares melhores. 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos mundos errantes? Não. Ou seja, o mundo transitório ele não vai ser sempre transitório. Ele vai, por um período, ser um mundo transitório, e depois, pelo que a gente está entendendo em relação à Terra, ele vai começar a ter espíritos que lá vão reencarnar. Primeiro vai ser a vida animal, como foi aqui na Terra, e na sequência haverá, então, a vida da encarnação dos espíritos, né? Pelo menos foi o que aconteceu com o nosso planeta, né? E aí a resposta, então, 236A, né? Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? A gente já viu que não. Quando ele é um mundo transitório é porque
na sua superfície ainda não tem quantidade, não tem condições de haver a vida material, portanto, ninguém está lá reencarnado, certo? Essa esterilidade é permanente? Não, ele é temporariamente o seu solo, né? O planeta material é temporariamente estéril, mas em algum momento a vida ali vai surgir. É a mesma pergunta em relação à beleza, né? Não é o fato deles carecerem de vida e serem mundos estéreis que não é belo, né? Alguma coisa que não tem vida, ainda assim é belo, porque é uma criação de Deus. Sendo transitório o estado de semelhantes ao mundo, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Vejam que é a mesma pergunta que foi dirigida a Santo Agostinho que Kardec trouxe para cá. Já pertenceu. Em que época? Durante a formação. E aí, para finalizar, tem uma nota que Kardec escreve, que eu resumi aqui um pouquinho, onde ele diz que, mais uma vez, essa comunicação, que então nós estamos entendendo que é de Santo Agostinho, confirma que nada é inútil na natureza, ou seja, o nosso planeta, por exemplo, não ficou 4 bilhões de anos sem vida inutilmente. Ele foi usado nesse período. Todas as coisas têm um fim e um destino. Aqui, fim não é no sentido de terminar, né? Um fim no sentido de finalidade. Todas as coisas têm uma finalidade, um destino. Nada é vazio, tudo é habitado. A vida está em toda parte. Antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, não havia ausência de vida sobre o planeta Terra. Não havia vida material, mas havia vida espiritual. Então, eu não sei se ficou bacana assim da maneira que eu tentei fazer, mas eu me senti estimulado a mostrar essa curiosidade para vocês de como é que Kardec construiu a sua obra, né? Que é você pegar uma mensagem lá de um espírito, você comparar com outro, com outro, com outro, com outro, e aí você, né, ele pegou uma comunicação do Mozart, comparou com Chopin, né, surgiram as dúvidas, ele foi no Santo Agostinho e perguntou para o Santo Agostinho. Do conjunto das respostas, ele fez as perguntas que estão no Livro dos Espíritos. Eu, particularmente, achei interessantíssima essa perceber a metodologia didática dele, né? Outra curiosidade que eu achei é a gente conseguir perceber, né, que a vida na Terra ela acaba proporcionando para nós oportunidade de alçar um voo muito grande, né? O fato da gente saber que espíritos que viveram aqui hoje estão vivendo num mundo onde a gente sabe, nós temos descrição, né, de como é Júpiter na obra complementar, né, que é um mundo onde já não há mais guerras, não há mais tanto egoísmo. É uma coisa que deve servir de estímulo para nós, né? A gente saber que a gente está numa oportunidade de realmente sacrificar, às vezes, o nosso interesse pessoal, as nossas paixões, com o intuito da gente poder melhorar nossa vida, né? Que a gente reclama tanto que quer melhorar de vida e a oportunidade está todo dia batendo na nossa porta, né? Só a gente ser um pouco menos inflexível. Eu sempre gosto de relacionar, quando é na vida profissional, a gente consegue fazer qualquer sacrifício para se dar bem. Quando é na vida moral, a gente tem uma dificuldade, né? A gente não quer fazer sacrifício. Aqui vem uma pergunta da Ana Paula, né? Aonde pode ter mais informações sobre Júpiter? Eu vou citar aqui, né? Nós vimos agora há alguns dias essa aula que falou sobre Júpiter e Marte, né? Onde a gente ali citou, inclusive, na obra básica de Kardec, onde lá está o conhecimento sobre essa classificação de qual mundo é mais evoluído, menos evoluído, mas eu vou citar o livro que o Chico psicografou, que foi escrito pela mãe dele, após o desencarne, né, porque a mãe do Chico desencarnou quando ele tinha 5 anos. O nome da mãe dele é Maria João de Deus, eu só não sei se eu vou... É Diário de uma Morta. Eu ia dizer que eu não ia lembrar o nome do livro, mas é Diário... Acho que é isso, Diário de uma Morta, ou Cartas de uma Morta, mas é Maria João de Deus, pelo Chico Xavier, é o único livro que ela escreveu pela mediunidade de Chico, e ela faz alusão a Júpiter, ela faz alusão a Marte, né?
Então, é uma obra bem fininha, inclusive, assim, bem fácil da gente ler rápido. E tem na internet, né? Não é o melhor, não é o melhor lugar para a gente deveria comprar obra, né? Mas as obras do Chico acabaram todas disponíveis em PDF na internet. Cartas de uma Morta. Cartas de uma Morta, tá aí. Você já falou sobre isso? Não ouvi, Marli. Você já falou sobre esse assunto? Uma outra pergunta, quando a gente estava vendo a 175 da Revista Espírita também de 1958. Daí você falou desse livro. Tá. Mas a gente pode até depois citar ali onde a gente encontra mais dados, tá, gente? Não havendo mais nenhum comentário, eu vou encerrar, e aqueles que tiverem alguma dúvida ou quiserem trocar alguma ideia, a gente retorna, né? Sempre a gente sai e retorna. Vou agradecer a Deus, agradecer a vocês por estarem aqui com a gente, né? Vocês são um estímulo para a gente preparar esses nossos encontros. Pedir a Deus novamente que abençoe nossos lares, aos amigos espirituais que aqui estão conosco. Pedir pela nossa humanidade, que está passando por esse período tão difícil da pandemia, né? Para que todos nós recebamos a coragem, principalmente a confiança em Deus, para não nos desesperarmos, porque tudo que acontece para nós, ou para o nosso familiar, ou para o nosso amigo, não acontece sem que passe pelo crivo da justiça de Deus. Nós não estamos desamparados. Nós não estamos ao acaso, vivendo uma vida ao acaso. A nossa vida, ela é o resultado da construção que nós já fizemos. Nós só temos que ter a coragem de arcar com as consequências dos nossos atos. Porque nada acontecerá na nossa vida que não seja um resultado de uma consequência. Um resultado e uma consequência dos nossos atos. Mesmo naqueles casos em que não há nenhum débito a saldar, não há nenhuma expiação a ser feita, mas em que a situação se nos apresenta como uma prova, né? Para que a gente prove o que a gente já conseguiu absorver dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, que Deus nos abençoe hoje e sempre.